Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e no vídeo de hoje nós vamos mostrar aquela planta que a gente acabou retirando do vaso no último vídeo e que infelizmente eu acabei machucando ela. Então a gente vai fazer o replante dela hoje neste vídeo, tá bom? Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like, se porventura não ativou o sininho, já ativa o sininho para receber notificações de quando terá novos vídeos. E se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Pessoal, eu não sou muito fã de estar dividindo orquídeas. Eu prefiro orquídeas mais entouceiradas e depois tentar aquela técnica de indução de novos brotos para formar aquelas mudas gigantescas do que ficar dividindo, antigamente até gostava, mas hoje já não faço mais isso. Mas infelizmente nesse caso não tem muito o que fazer. A orquídea acabou quebrando e aí eu tive que fazer o corte, Olha só como estava enraizado. Nesse caso eu só iria mudar ela de um vaso menor para um vaso maior e ia deixar ela acomodada. Mas não teve o que fazer, eu vou ter que fazer... fiz a muda e agora vou ter que fazer o replante da muda que sobrou, Então aqui nós temos a muda. Felizmente essa muda está em plena atividade. Nós sabemos que no inverno as orquídeas elas reduzem a parte metabólica, mas nesse caso aqui ela está em plena atividade. Então aqui a gente vê as raízes novinhas. Aqui acabou quebrando uma, mas as raízes, tem várias raízes novas. E isso indica que a orquídea ela vai se restabelecer bem rápido se eu fizer o replante agora. Então a gente vai fazer o replante dessa parte. Vamos escolher um vaso um pouco maior, mas não tão grande, um vaso adequado para o tamanho. Aqui mais ou menos 4 dedos é o suficiente para que ela solte aí mais 2 ou 3 frentes nos próximos anos. Plantar orquídeas em vasos muito grandes não é muito bom se a planta não for do tamanho adequado, Então a gente vai fazer o replante. A orquídea se trata de uma chocolate drop com Cattleya bicolor. Então é essa cruz aí que a gente tem. Então vamos colocar agora um pouquinho de pedra brita. Esses vasos de plástico eles retêm boa umidade, então eu sempre coloco pedra brita no final. O ideal, se o clima ele for bastante chuvoso, que faça furo nas laterais, Isso ajuda na ventilação do vaso e na drenagem. A gente vai colocar cerca de 2 a 3 dedos. Coloquei aqui em torno de 2 a... acho que dá quase uns 3 dedos. E aí a gente vai acrescentar, dessa vez a gente vai acrescentar só a casca de pinos e o carvão vegetal. Cuidar um pouquinho para a parte das raízes, não machucar aqui as raízes. O interessante de plantar uma orquídea em vaso é sempre cuidar o rizoma. O rizoma da Cattleya ele tem que estar ou no nível do vaso ou um pouquinho acima. Ele não deve estar enterrado, o rizoma da orquídea não pode estar enterrado no substrato. Lembrar sempre disso. Então a gente vai colocar mais um pouco aqui para ajudar a firmar. Esse substrato fui eu mesmo que fiz, então é difícil diminuir uma granulometria. Uma granulometria menor é um pouco mais complicado, mas o substrato assim ficou bom. Então aqui. Então a gente colocou uma estaquinha aqui para dar um pouco mais de firmeza à muda até que ela enraize. E agora a gente vai fazer um amarril. Vai firmar a muda, ela não vai ficar muito firme, mas o ideal é que você possa deixar o mais firme possível, para que a muda ela se sinta segura em estar enraizando, porque qualquer mexida no vaso, com o vento ou qualquer outra coisa, pode acabar machucando as raízes e com isso a planta acaba não se desenvolvendo muito bem. Para ajudar a dar um pouco de umidade na superfície do vaso, eu vou colocar um pouquinho
de xaxim. Então vou recortar o xaxim aqui em pequenos pedaços. E vou acomodando esse xaxim já molhado em pequenos pedacinhos, para que ela possa soltar as raízes e crescer mais rapidamente. Então a gente vai acomodar. Como eu falei, eu estou utilizando esse resto de xaxim aqui, por causa que meu esfagno ainda não chegou. Aqui é meio longe, é fora de mão de tudo para comprar essas coisas. É uma cidade muito pequena, então demora até a gente conseguir esses materiais. Pronto. Tá firme, gente. É. Bem firme. Não fica por causa que o substrato ele é bem poroso, mas assim tá bem tranquila. Ela não vai cair com o vento, não vai mexer nesse caso acontecer algum problema. Então agora é só levar ela para um local. Eu sempre faço assim. Nos primeiros 3 dias eu espero a planta cicatrizar o corte. Dá para colocar uma canela em pó, um bicarbonato, aqui uma água de bicarbonato para esterilizar. Eu vou fazer isso depois, eu acabei esquecendo agora de trazer o material. E faz a rega superficial. Depois a gente vai entrando, né, com as regas normais a partir de 3, 4 dias. E aí, né, torcer para que ela se desenvolva bem. Então é isso que a gente vai fazer com essa primeira orquídea. Com essa segunda orquídea aqui, eu ainda estou pensando o que eu vou fazer, né? Mas acho que não vou mexer, porque ela tem aqui uma gema. Embora tenha quebrado o pseudobulbo, essa gema não morreu. E eu observei que as outras gemas dessa orquídea aqui não estão bem. Então eu vou experimentar plantar ela. Vou deixar ela um tempo plantada. Se eu observar que não vai ter evolução, daí eu vou retirar ela. Vou levar para UTI, daí com certeza na UTI ela vai se desenvolver, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.